Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Nordeste News. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesta segunda-feira, confira os destaques de hoje. Vídeo mostra momento em que homem é morto durante ataque de torcida organizada em Salvador. Suspeitos explodem posto de combustíveis e trocam tiros com a polícia em João Pessoa. Cratera engole mulher em Rua de Vitória de Santo Antão. Cinema Potiguar faz história em Gramado. O filme Leite em Pó conquista 3 prêmios. O Nordeste News está no ar. Um episódio de violência marcou as horas que antecederam o clássico Bahia e Vitória, em Salvador. Um torcedor do Bahia morreu após ser cercado e atacado por dezenas de integrantes de uma torcida organizada do Vitória. Imagens mostram José Alexandre Souza Borges, de 28 anos, em uma motocicleta quando é cercado na via regional em Cajazeiras. Ele foi espancado e esfaqueado. Outros vídeos registraram correria, perseguições e disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida e internada em uma UTI, mas não resistiu aos ferimentos. Durante as buscas, a Polícia Militar localizou um grupo com cerca de 60 pessoas. 6 homens foram detidos com facas, soqueiras, foguetes e artefatos explosivos artesanais. Alguns apresentavam vestígios de sangue nas roupas. Os suspeitos foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um absurdo isso. Um absurdo isso. Podem ser chamados de tudo menos de torcedores. E um suspeito de tráfico de drogas foi baleado na mão durante uma abordagem policial no último domingo na cidade universitária em Maceió. Segundo a polícia, uma guarnição foi até a Vila José Holanda após uma denúncia de tráfico e encontrou 2 homens em uma área de mata. Os suspeitos tentaram fugir e um deles teria tentado pegar a arma de um policial quando foi atingido pelo disparo. Com ele foram encontrados dinheiro e porções de maconha embaladas para venda. O homem foi levado ao Hospital Geral do Estado, onde ficou internado e foi autuado por tráfico de drogas. O segundo suspeito, conhecido como Da Flor, também teria resistido à abordagem e entrado em luta corporal com o policial. Depois de receber atendimento médico, ele foi encaminhado à central de flagrantes e também autuado por tráfico. E uma discussão por causa do volume do som terminou em violência dentro de um condomínio em Teresina. Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido agredida na testa por um morador com um objeto semelhante a uma arma. A defesa do homem apresenta outra versão do caso. Nicole Castro contou que a confusão começou depois de uma reclamação sobre o som na área de lazer do condomínio. Segundo ela, o equipamento foi desligado, mas a discussão continuou. A jovem afirma que Daniel Macedo, de 43 anos, deixou o local e depois retornou com um objeto semelhante a uma arma. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o homem segurando o objeto. Nicole disse que tentou filmar a situação, mas teve o celular tomado e foi atingido na testa. Ela sofreu um corte e sangramento. A defesa de Daniel afirma que ele foi atacado por cerca de 15 pessoas e que o objeto era uma arma de brinquedo. O caso foi registrado na Polícia Civil do Piauí, que vai apurar as circunstâncias da confusão. Quase um mês depois de uma fuga que mobilizou as forças de segurança do Rio Grande do Norte, mais um dos detentos que escaparam da penitenciária Rogério Coutinho Madruga foi localizado no Rio Grande do Norte. Desta vez, a prisão aconteceu fora do estado, em Pernambuco. Com a nova recaptura, 5 dos 11 fugitivos estão novamente sob custódia, enquanto 6 continuam sendo procurados. A repórter Juliana Silva tem as informações. Boa tarde, Edinaldo, e a todos que nos acompanham pela TV, YouTube ou pela 105 FM. Pois é, Edinaldo, Jonatas Ferreira Isis Dorea da Silva foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal na noite do sábado, dia 22, durante uma abordagem no município de Igaraçu, a cerca de 230 quilômetros de Natal.
A prisão foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte. A SEAP não divulgou outros detalhes sobre as circunstâncias da captura. A fuga aconteceu por volta das 5h30 da manhã, no dia 31 de julho, na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, que integra o Complexo Penal de Alcaçuz, em Nísia Floresta. Ao todo, 13 internos conseguiram deixar uma cela. 2 foram recapturados ainda na área interna da unidade, mas os outros 11 chegaram ao lado de fora. Segundo a SEAP, os presos retiraram o vaso sanitário da cela e escavaram uma passagem a partir da tubulação. Depois conseguiram chegar à área externa e pular o muro da penitenciária. A movimentação foi registrada pelas câmeras de monitoramento e as buscas começaram logo após a identificação da fuga. Antes da prisão de Jonatas, outros 4 fugitivos já haviam sido recapturados nos primeiros dias da operação. Agora, as forças de segurança concentram as buscas nos 6 homens que permanecem foragidos. Segundo a Secretaria, o trabalho envolve ações integradas de inteligência e policiamento e, paralelamente às buscas, um procedimento administrativo foi aberto para investigar as circunstâncias da fuga e também apurar como os detentos conseguiram romper a estrutura da cela, alcançar a área externa e deixar a penitenciária. Retorno com você, Dinaldo. Muito obrigado, Juliana, pelas informações. Depois do intervalo, suspeitos explodem posto de combustíveis e trocam tiros com a polícia em João Pessoa. A gente volta com esses destaques daqui a pouquinho aqui no Nordeste News. Não saia daí. Já estamos de volta com as principais notícias da nossa região aqui no Nordeste News, sempre agradecendo a sua audiência. Criminosos explodiram o cofre de um posto de combustíveis durante a madrugada desta segunda-feira em João Pessoa. O ataque destruiu parte da estrutura do estabelecimento. Cerca de R$40 mil foram levados. A explosão aconteceu por volta das 13h40 da madrugada, entre os bairros dos Bancários e do Altiplano. Moradores ouviram o estrondo e acionaram a polícia imediatamente. Imagens de segurança mostram 2 homens chegando de moto e explodindo a área onde ficava o cofre. Cerca de 20 minutos depois, outras 2 duplas chegaram em motocicletas para recolher o dinheiro. A polícia militar trocou tiros com suspeitos, mas eles conseguiram fugir. O GAT foi acionado e não encontrou outros explosivos no local. Um homem encontrado nas proximidades foi detido e levado à central de polícia. As investigações continuam para identificar e prender os envolvidos no ataque. E a insegurança impera em todo o Brasil. E uma criança de 7 anos que estava desaparecida foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal nesse domingo, em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. O menino, diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi encontrado caminhando sozinho às margens da BR-235. Pessoas que passavam pelo local perceberam que a criança estava desacompanhada e acionaram a PRF. Os agentes iniciaram as buscas na região, localizaram o menino e conseguiram identificar a família. A criança foi levada até a residência e entregue em segurança à mãe. Segundo a PRF, ocorrências envolvendo pessoas com autismo seguem diretrizes especiais de acolhimento adotadas pelo projeto PRF Amiga dos Autistas, criado em 2023. E olha só, uma operação integrada das Forças de Segurança do Rio Grande do Norte conseguiu interromper o que seria, segundo a polícia, uma execução determinada por integrantes de uma facção criminosa. A vítima era mantida refém dentro de uma embarcação e foi resgatada com vida. A ocorrência foi registrada na tarde deste domingo em Natal. A operação começou depois que o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública recebeu uma denúncia anônima. A informação era de que homens armados haviam colocado uma mulher à força em uma embarcação e seguiam pelo rio Potengi. De acordo com as informações repassadas às forças de segurança, a intenção dos criminosos seria levar a vítima até uma área isolada do manguezal para executá-la.
Diante do risco iminente, o helicóptero Potiguar 01 do Centro Integrado de Operações Aéreas foi acionado para localizar a embarcação. Durante as buscas, a tripulação identificou o barco nas proximidades da comunidade do Paço da Pátria, na zona leste de Natal. Ao perceberem que estavam sendo acompanhados pelo helicóptero, os suspeitos interromperam o deslocamento pelo rio e retornaram em direção à margem. Enquanto a aeronave mantinha a vigilância, policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Choque montaram um cerco nas vias de acesso ao local. Assim que a embarcação atracou, os policiais realizaram a abordagem. Os suspeitos foram presos em flagrante e a mulher foi libertada. Segundo as informações da ocorrência, ela estava em cárcere privado sob forte ameaça e em estado de choque. A ação coordenada entre as equipes em terra e o apoio aéreo foi decisiva para localizar a embarcação, cercar os suspeitos e retirar a vítima da situação de risco. O caso deve ser investigado para identificar a motivação do sequestro, a participação de cada envolvido e as circunstâncias do suposto tribunal do crime. Belíssimo trabalho das forças de segurança. Uma mulher caiu em uma cratera que se abriu repentinamente em uma rua de Vitória de Santo Antão, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Imagens de uma câmera de segurança registraram o acidente na rua São Sebastião, no bairro Bela Vista. A mulher caminhava ao lado de um homem quando parte do asfalto cedeu sob os pés dela. Ela ainda conseguiu se manter em pé, mas segundos depois, outro trecho desabou e a moradora ficou com as pernas dentro do buraco. O homem que estava ao lado dela segurou as mãos da vítima e ajudou a evitar uma queda maior. Outras mulheres também se aproximaram e auxiliaram a moradora a sair da cratera. Não há informações sobre possíveis ferimentos. A seguir, Cinema Potiguar faz história em Gramado. Leite em Pó conquista 3 prêmios. A gente traz esse e outros destaques daqui a pouquinho aqui no Nordeste News. Não saia daí. Nordeste News de volta, sempre levando até você as principais notícias, os principais destaques do dia na nossa região. Muito obrigado pela sua audiência. E olha só, um idoso de 77 anos desmaiou e precisou ser levado às pressas para o hospital depois de ser picado por uma jararaca dentro da casa da família no interior do Ceará. Câmeras de segurança registraram a mobilização para socorrer a vítima. Vamos conferir. José Soares Neto foi encontrado desacordado pelas filhas em um dos cômodos da residência em Parambu. Elas chegaram a ver a serpente, mas o animal fugiu durante o socorro. As imagens mostram as filhas e 3 vizinhas carregando o idoso até uma caminhonete para levá-lo ao hospital. José Soares ficou internado no Hospital Municipal de Itauá. Ele recebeu alta no dia seguinte e se recupera na casa de familiares. A jararaca é uma serpente peçonhenta e está entre as principais responsáveis por acidentes com cobras no Brasil. A picada pode provocar dor, inchaço, sangramentos e, em casos graves, necrose e insuficiência renal. Que susto, que situação para esse senhor. Uma família de Brasília decidiu divulgar, 10 anos depois, imagens impressionantes de um acidente aéreo nos Lençóis Maranhenses. O vídeo foi gravado dentro de um monomotor e mostra os momentos que antecederam a queda da aeronave durante um passeio turístico. O casal Moisés Santana e Sidilene Alexandre viajava com o filho, a nora e o piloto Pedro, em um Cessna 172. Uma pequena câmera levada por Sidilene registrou a decolagem e os primeiros momentos do passeio. Pouco depois de sair do solo, a família percebeu que algo estava errado. Segundo Sidilene, o avião fez uma manobra brusca para a esquerda e passou a voar inclinado. Menos de 2 minutos após a decolagem, o monomotor caiu. O piloto afirma que não se lembra do acidente. Segundo ele, os passageiros contaram que suas últimas palavras, antes do impacto, foram uma expressão de desespero. E a cultura do Rio Grande do Norte em festa, as ruas de Natal chegaram a um dos palcos mais importantes do cinema brasileiro. O longa-metragem Potiguar Leite em Pó, rodado integralmente na capital potiguar,
conquistou 3 prêmios no Festival de Cinema de Gramado, uma noite de reconhecimento para o audiovisual do Rio Grande do Norte, marcada também pela emoção do último trabalho da atriz Titina Medeiros. A repórter Juliana Silva tem as informações. O filme, dirigido e roteirizado pelo cineasta Carlos II, foi um dos grandes destaques do encerramento da 54ª edição do festival, realizado no último sábado na Serra Gaúcha. Leite em Pó recebeu o prêmio do júri da crítica, concedido por jornalistas e críticos de cinema de todo o país. A produção potiguar também conquistou 2 troféus Kikito, o de melhor roteiro, assinado por Carlos II e Rafael Copel, e o de melhor desenho de som, com o trabalho de Valdir Xavier. A história aborda temas como luto, amadurecimento e reconexão afetiva. O personagem central é Vicente, interpretado por Vinícius de Oliveira, ator conhecido nacionalmente pelo filme Central do Brasil. Na trama, Vicente é um músico de rock paulista que vive em Natal. Depois de uma dolorosa perda familiar, ele passa a percorrer a cidade, aceitando pequenos trabalhos e encontrando personagens que transformam a sua forma de enxergar a vida. O elenco reúne nomes da cena artística potiguar, entre eles Priscila Vilela e Titina Medeiros. Leite em Pó foi o último trabalho audiovisual gravado por Titina antes da morte da atriz no início deste ano. Um elemento que torna a premiação ainda mais simbólica para a cultura do Estado. As 3 conquistas em Gramado reforçam a presença do Rio Grande do Norte no cenário nacional e evidenciam o amadurecimento da produção audiovisual potiguar. Um cinema que transforma Natal em cenário, a experiência local em narrativa e histórias produzidas no Rio Grande do Norte em obras capazes de dialogar com o Brasil. Retorno com você, Dinaldo. E o Nordeste News de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua preciosíssima audiência. A gente tem um novo encontro amanhã nesse mesmo horário. Até lá!